O Volkswagen Taos ainda não decolou nas vendas entre os SUVs médios, mas isso não significa que ele não tenha tudo o que você gostaria para chamar a sua atenção. Tipo um motor turbo decente e eficiente, espaço interno amplo aqui no banco de trás, porta-malas beirando os 500 litros de volume e vários assistentes à condução, incluindo ACC. Mas será que mesmo equipado com tudo isso, será que ainda falta algum ingrediente para ele conquistar você? Se você já sabe a resposta disso, já vai deixando aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Se não, é nesse vídeo que você vai ter a oportunidade de descobrir o que falta no Taos para ele conquistar você. Agora, se você ainda não é inscrito no canal da KBB Brasil, é melhor você fazer isso agora. Já fica aqui o convite antes da gente começar essa nossa avaliação do Taos, porque é a sua inscrição, a sua assinatura aí das notificações, like, comentário que faz esse canal da KBB Brasil girar e trazer conteúdo novo sempre, toda semana para você. O Volkswagen Taos que você vai conhecer aqui comigo agora é o da versão Highline, que parte de R$ 182.385, isso segundo a Volkswagen. Mas é claro que você pode pesquisar preços sempre atualizados desse Taos aqui para saber quanto ele realmente está sendo vendido aí na sua região, nas concessionárias do estado ou da cidade onde você mora, porque na KBB Brasil você tem esses preços regionalizados aí para você. É só acessar o link da descrição desse vídeo para você cair na página de preço do Taos para saber quanto ele realmente está sendo vendido aí pertinho de você e acompanhar os preços atualizados dele. Não se esqueça então de sempre pesquisar preço de carro na KBB Brasil, dos carros que você quer comprar ou vender. E se vender o seu carro usado é o que você precisa fazer, então você tem que conhecer a Manheim Express para você vender o seu carro em 4 passos super simples e vender bem ainda o seu carro lá na Manheim. Tem link aqui na descrição para você conhecer mais o site e assistir um videozinho também que a gente explica tudo, como é que funciona a Manheim Express para você vender o seu carro usado, e pode confiar porque a Manheim é uma empresa irmã aqui da KBB, então sucesso é garantido para você vender o seu carro usado. Sem mais delongas, vamos falar desse Taos Highline então, que no caso dessa unidade aqui, está equipado com um pacote opcional de edição de lançamento, que custa R$ 3.750 e dá direito a teto e retrovisores pintados de preto e a essas rodas de 18 polegadas com desenho escurecido. Esse teto solar panorâmico também é opcional e custa R$ 5.520, assim como a cor bege metálica que sai por R$ 1.410. No total, o Taos que você está vendo aí custa R$ 192.470 contando com os opcionais. O Gustavo, nosso editor, vai colocar uma foto aí na tela para vocês do Taos Comfortline, que é da sua versão mais básica, sem esses opcionais que a gente falou agora há pouco para você. E aí eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião para saber se vale a pena investir essa grana a mais que eu falei para colocar esses apetrechos visuais que o Taos Highline tem para transformar o carro um pouco mais atraente, porque sinceramente para mim, falando a minha opinião pessoal, acho que o Taos Comfortline fica muito sóbrio sem essa pintura do teto, enfim, essa roda escurecida que a versão Highline tem para deixá-lo mais bonito, especialmente sem o LED, ali o filete de LED na grade. Mas deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, se de fato o Taos Comfortline fica simples demais. Pelo menos essa versão Highline, o que a gente tem de série que é bem legal de destacar, porque na verdade é um dos pontos principais do Taos, é o conjunto óptico dele, esses faróis de LED, que a Volkswagen chama de IQ Light. Essa tecnologia tem esse nome chique porque ela permite várias configurações aí do facho de luz emitido pelos LEDs, incluindo a função de farol automático, né, que é adaptativo, enfim, ele desabilita o farol automaticamente para não ofuscar o carro que vem na direção contrária. Esse é um recurso que nem todo SUV médio topo de linha traz, por exemplo, o Territory não tem isso, nem o Compass, nem o Tiggo 8 trazem essa funcionalidade, então o Taos tem um diferencial aí em relação a esses outros carros. E é nessa versão também que ele conta com este filete de LED que atravessa aqui a grade frontal, inclusive passando como se estivesse passando por trás do símbolo da Volkswagen. Ele complementa a assinatura do DRL de LED dessa versão, e como eu falei lá na primeira vez que eu conheci o Taos de maneira estática, que a gente fez um vídeo aqui para a KBB Brasil, eu reparei que eu estava, né, como muitas pessoas também comentaram, preocupado com o fato disso aqui ser de LED e de repente você ter que trocar isso, ter um custo adicional de manutenção, de reparo, caso você dê um totozinho distraído no trânsito, e aí você vai ter que acabar trocando um filete de LED, adicionar isso na sua conta. Mas na verdade o para-choque dele é bem robusto aqui, né, tem uma distância aqui
eu acho que bastante segura para batidinhas de distrações caso elas aconteçam, e não só isso, ele tem uma camada a mais de proteção, porque essa versão conta com assistente, com alerta de colisão dianteira com frenagem autônoma de emergência, ou seja, justamente para quando você estiver distraído por alguma razão, ele pode frear o carro sozinho se detecta que você vai bater e não tomou alguma medida preventiva antes disso. Então, acho que ninguém vai ter muito problema com este filete de LED, não. Falando no porta-malas aqui do Taos, você tem a possibilidade de abri-lo pela chave, aqui você aperta e segura, aí ele destrava para você, mas obviamente não tem abertura elétrica, né? É manual mesmo. E aqui se revela um porta-malas de quase 500 litros, são 498 para ser mais exato, mas é bem próximo aí dos 500 litros do Tiggo 8 e fica acima também dos seus rivais mais próximos, aí, os seus rivais mais fortes, o Corolla Cross e o Jeep Compass. Ambos têm porta-malas menores do que esse aqui do Taos. E o Taos ainda tem uma característica interessante que nem todo carro do segmento tem, que é essa abertura aqui no banco central. Quando eu estiver lá dentro eu vou mostrar que é um atalho para quem estiver sentado lá na segunda fileira de bancos, pode acessar aqui o porta-malas sem precisar rebater nenhum dos dois bancos dos lados. Mas ele é bipartido e não tripartido, ele só tem esse atalho aqui mesmo. Ele não é tão amigável assim, esse porta-malas, quanto do Compass, por causa desse ressalto aqui, que é um pouco maior do que no carro da Jeep, tá? Então isso dificulta um pouquinho mais na hora de você colocar bagagens maiores aqui dentro, mas pelo menos nós temos uma tomada aqui de 12 volts, se você quiser colocar alguma coisa eletrônica aqui, você tem essa possibilidade. Outra característica que não é tão boa assim, mas é comum com os outros carros desse segmento, é o fato de quando você rebate os bancos aqui na frente, não forma uma superfície muito plana aqui atrás, né? Você percebe que tem um ressalto ali, se eu rebater o outro vai ficar com esse mesmo degrau, mas o Corolla Cross e o Jeep Compass também tem esse revés aí no porta-malas. E aproveitando que eu tô aqui fora, dá para destacar também a câmera de ré que ele tem aqui de série, com a imagem projetada lá na tela da central multimídia, uma imagem com uma resolução até interessante. Ele também tem sensores de estacionamento traseiros com alerta de colisão traseira, o que é muito importante para você na hora de sair daquela vaga de shopping lá perpendicular assim, se estiver passando algum carro cruzado na sua traseira, estes sensores vão poder detectar para você e te alertar. Outra vantagem em espaço que o Taos tem fica por conta da sua distância entre eixos de 2,68 m. Veja só como os meus 1,70 m de altura ficam muito bem acomodados aqui dentro. Eu tenho bastante espaço para as minhas pernas. Olha, mais de um palmo inteiro com a mão aberta aqui de espaço para as pernas. Lembrando que o banco está configurado como se eu fosse dirigir, né? Então uma pessoa de 1,70 m aqui em cima, aqui na frente. Aqui em cima eu também tenho bastante espaço para a minha cabeça, ou seja, espaço amplo para 4 adultos aqui é o que não falta. Um quinto elemento sentado aqui no meio já ficaria um pouco mais prejudicado por conta do assoalho, que é bastante elevado aqui no meio, embora o assento, o próprio banco aqui do meio não seja lá tão desconfortável assim, não é tão mais duro quanto os outros, mas aí a questão dos pés é que fica um pouco mais prejudicada para quem for aqui no meio. Aqui atrás nós temos este este apoio de braço aqui com porta-objeto. Eu já mostrei lá atrás que ele tem um atalho aqui para você pegar alguma coisa no porta-malas sem precisar rebater os bancos. Esse atalho aqui não é tão comum assim no segmento, então é uma ótima vantagem do Taos para você, uma comodidade para você pegar alguma coisa ali atrás se você quiser. Temos uma entrada USB aqui atrás, também do tipo USB-C, como é lá na frente que eu vou mostrar. E aqui temos saída dedicada do ar-condicionado também. Para quem for mais exigente aí com questão de acabamento, como algumas pessoas são, aí nos comentários dá para perceber com o Volkswagen, de fato é tudo plástico rígido aqui atrás mesmo, aqui nas portas. Tirando onde a gente encosta o braço, aqui tem um revestimento emborrachado. Pulando aqui para frente, a gente mantém essa percepção um pouco menos rebuscada aqui do acabamento do Taos, embora a gente tenha uma parte exclusiva por conta do opcional de edição de lançamento desse carro. A gente tem uma parte em tecido aqui nessa seção do painel,
que tem aqui nas portas também, mas aqui em cima é tudo plástico rígido mesmo, tem uma peça de plástico liso aqui na frente, mas aqui em cima é plástico rugoso, bem comum mesmo. Aqui na porta, aí sim a gente tem um revestimento levemente emborrachado, mas não transmite assim tanta sofisticação. E a gente percebe isso também pelo volante, embora ele tenha uma ótima empunhadura, né, inspirado aqui o mesmo desenho do Golf 8 lá de fora, mas a gente não tem um acabamento de couro, por exemplo, como a gente tem no Jeep Compass, que acho que é um dos mais destacados nesse ponto de acabamento, de conseguir transmitir um pouquinho mais de sofisticação. Acho que o Compass está um degrau acima aqui do Taos. Pelo menos não tem nada para reclamar em termos de ergonomia, todos os botões são facilmente alcançáveis, aqui é uma das características da Volkswagen, incluindo os botões físicos do ar-condicionado, que são sempre bons para você usar enquanto você dirige, fica mais fácil para você ajustar. Tem uma opção de você fazer isso aqui por uma tela da central multimídia também, se você quiser, mas todos os comandos do ar-condicionado estão aqui fácil na sua mão também. Inclusive, nessa versão Highline, o Taos conta com o aquecimento dos bancos, ó, por meio deste botão você pode aquecer os bancos dianteiros aqui, tanto do motorista quanto do passageiro, que é uma funcionalidade que serve mais para você trollar o seu amiguinho que estiver sentado aqui do lado do que de fato ser usual no Brasil, mas de qualquer maneira tem essa opção aqui. E falando em bancos, essa versão também conta com ajustes elétricos do banco do motorista, não tem opção de memória, mas pelo menos tem ajustes elétricos aqui para facilitar encontrar a sua posição ideal, tem ajuste de altura e profundidade aqui do volante também, então é bem fácil você encontrar a sua posição ideal de dirigir. Falando sobre praticidade agora, nós temos um baú até que generoso aqui da porta, cabe uma garrafa de água aqui tranquilamente no baú da porta. Este baú aqui não é dos mais generosos assim, não é tão profundo também, ó, tem só um palmo de profundidade aqui para você colocar carteira e celular, mas cabe, ó, carteira, celular, copinho d'água também. Não tem nenhuma entrada USB aqui dentro. O legal de destacar desse baú é que ele é bem modular na hora de você colocar aqui, na hora de você ajustar, para ele servir como um apoio de braço enquanto você dirige. Ele tem uma boa amplitude para você fazer isso. Aqui temos dois porta-copos, o carregamento de celular via wireless é aqui na frente do câmbio, onde nós temos também uma tomada de 12 volts e duas entradas USB, mas do tipo USB-C. Eu não sei se todo potencial comprador do Volkswagen Taos já tem celular de última geração com cabo USB-C nas duas pontas para você usar, mas de qualquer maneira não é tão democrático assim, né? Porque eu, por exemplo, não tenho esse cabo, precisaria de uma entrada USB do tipo A convencional mesmo, não consigo colocar aqui nessas duas entradas. Lembrando que a central multimídia tem compatibilidade tanto com Android Auto e CarPlay, mas o CarPlay pode ser sem fio. Android Auto você precisa do cabo para conectar na central. Nós temos duas telas digitais nessa versão aqui do Taos. A primeira, o painel de instrumentos, é aquele que você já conhece, Active Info Display, que tem Virtus, T-Cross também. Enfim, você pode configurá-la à sua maneira usando esses comandos aqui do volante. Também dá para mudar o layout, ó, a quantidade de informações que você pode ver aqui no painel de instrumentos. Fica tudo à sua escolha. Você usa, também dá para colocar algumas configurações por meio da central multimídia, alterar os dados que você pode ver aqui no painel. E a segunda tela que estreou aqui no Taos, na verdade é a nova central multimídia de 10 polegadas VW Play, que a Volkswagen lançou com este carro aqui. Ela é super fácil de usar, ela é muito bem organizada em termos dos menus que você vai navegando por ela, é tudo muito bem intuitivo para você saber onde você pode achar o menu específico que você queira explorar aqui nela. Enfim, de qualquer maneira, ela tem uma tela bem capacitiva, parece muito o seu smartphone no tempo de resposta que ela pode te dar e também a sensibilidade que ela traz. Uma novidade, um grande destaque que a Volkswagen gosta de enfatizar é o fato dela ter aplicativos embarcados aqui, como esses que você pode ver, por exemplo, aplicativo de estacionamento, Porto Seguro, Sem Parar. Tem também o Waze, iFood, enfim, vários aplicativos já embarcados nessa central multimídia. Só que para você usar todos esses aplicativos embarcados aqui, você tem que rotear a internet do seu celular aqui para a central multimídia, porque a Volkswagen não tem, o Taos não tem uma internet embarcada como tem, por exemplo, o Chevrolet Tracker, que você pode usar a internet do carro. Aqui você não tem isso, você usa a própria internet do seu celular. E aí eu fico me questionando qual é de fato a vantagem ou
a utilidade de você ter esse tipo de sistema aqui. Por exemplo, nós temos o Waze aqui instalado, temos, mas se você tem que rotear a internet do seu celular para usar o Waze, seria mais fácil você usar o seu Android Auto ou CarPlay de qualquer maneira, já que você vai precisar mexer no seu celular. Fica a questão aí, inclusive é uma boa questão para você responder para mim aí nos comentários. Você pediria, por exemplo, um iFood usando o seu carro, o aplicativo do carro, em vez de, por exemplo, usar o seu celular quando você estiver com o carro parado, obviamente, ou pedir para o seu passageiro ir fazendo isso para o celular, em vez de você ficar na tela aqui, se distraindo e usando o iFood? Eu não sei o quanto isso é de fato útil e, enfim, uma vantagem tão destacada assim do Taos, mas deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que você usaria esses recursos aqui da internet, dos aplicativos embarcados aqui no carro. Nas duas versões disponíveis do Taos, ele só conta com uma motorização, o já conhecido e consagrado 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 kg de torque, trabalhando sempre com câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira. Quando eu digo que esse conjunto é consagrado, é porque praticamente todos os carros da Volkswagen que recebem esse motor 1.4 e esse câmbio entregam um desempenho elogiável, e aqui no Taos isso não é diferente. E os próprios números de teste da 4 rodas podem corroborar essa minha opinião, porque no teste de 0 a 100 ele é capaz de fazer essa prova na casa dos 10 segundos. E para você ultrapassar alguém fazendo uma retomada aí de 80 a 120, ele precisa aí de cerca de 7 segundos para cumprir essa prova, ou seja, são números que certamente entregam aquilo que um consumidor de um SUV médio, mais com uma pegada familiar, espera aí de um carro com motor turbo, por isso que o Taos entrega e atende essa expectativa. É claro que esses elogios aqui da forma como esse motor e esse câmbio estão sincronizados nesse carro, já que eles trabalham muito bem, trocas rápidas, ele entende rápido o que você precisa, suas necessidades aqui por meio do acelerador. Nada disso significa que ele empolga como um Golf, por exemplo, com esse mesmo conjunto, porque a gente está falando de um carro com uma pegada mais familiar, mas mesmo assim, em termos de desempenho, eu não acredito que alguém tenha lá muito do que reclamar do Taos quando o consumidor fizer um test drive para conhecer melhor esse carro aqui. E se você quiser priorizar ainda mais essa parte de desempenho dele, a gente tem modos de condução aqui, incluindo um Sport, que deixa o regime do motor aí um pouco mais antenado, né, num giro um pouco maior, aproveitando mais a amplitude das marchas. Aí você fica com um carro mais espertinho na sua mão, para quando você estiver numa rodovia, por exemplo, prevendo que você vai ter que fazer muitas ultrapassagens, você coloca nesse modo Sport, e aí com a sensibilidade do acelerador mais apurada, você consegue extrair ainda mais potência desse carro, ou de maneira mais ágil, na verdade. E outro quesito que dá para elogiar bastante em relação ao desempenho do Taos no teste da 4 rodas é o desempenho dos freios, porque ele precisou de pouco mais de 37 metros para frear de 100 a 0, o que é uma marca excelente aí para um carro desse porte, desse segmento. Geralmente vários concorrentes desse carro aqui ficam na casa dos 40 metros, o que é um número interessante já. Então, você conseguir isso em 37 metros é um ponto mais elogiável ainda do Taos. Agora, esse desempenho do Taos é basicamente o que você vai encontrar em vários outros concorrentes dele no segmento. Estou falando do Compass, do Territory, do próprio Caoa Chery Tiggo 8, também consegue entregar um nível de aceleração e respostas bem parecido com o do Taos. Agora, uma característica que de fato destoa esse carro aqui dos seus rivais é uma personalidade peculiar da Volkswagen na hora de fazer o ajuste da suspensão do carro. O Taos ele tem um acerto aqui que é realmente destacado em relação aos seus rivais, porque eu arrisco dizer que é o mais equilibrado entre você ter o conforto que você espera de um SUV familiar como esse, para você passar por buracos e emendos da pista de maneira confortável, sem prejudicar a estabilidade de carroceria, a dinâmica desse carro ser prazerosa para você pegar uma estradinha, por exemplo, com mais curvas e ter mais confiança em trechos assim. Então eu acho que, na verdade, é a dirigibilidade
usabilidade do Taos que vai destacar ele da sua concorrência, nem tanto só o desempenho, que está no mesmo nível dos outros. Aqui a gente consegue ter pouca transferência de peso lateral, que mostra que ele é um carro mais assentado no chão, e ele te dá mais prazer na hora de você entrar em curvas um pouco mais rápidas, assim você sente que o carro ele tem essa capacidade, e a suspensão tem um comportamento bem aveludado, eu diria, porque você passa em remendo e buraco sem maiores problemas. Eu não percebi nenhuma batida seca no assoalho no meu convívio aqui do carro para fazer essa avaliação aqui para vocês. Também a gente não escuta muito a suspensão trabalhando para absorver esses impactos, mesmo se você está numa rua muito esburacada, não é um barulho que te incomode, né? Um ruído que te incomode. Então eu acho que em termos de chão, né, de aspecto de suspensão, esse carro tem mais vantagem, lembrando que a configuração da suspensão traseira desse carro é multibraço, o que nem todo concorrente tem, né? Estou falando de você, Corolla Cross, mas aqui é multibraço, então é uma suspensão traseira independente, o que dá mais recursos ainda para esse carro ser mais prazeroso na hora de você guiar. Sobre o ruído na cabine, o isolamento acústico do Taos também é elogiável, embora eu ache que ele deixe o som externo invadir a cabine um pouco mais do que o Corolla Cross e o Compass fazem, que eu acho que são as melhores referências nesse quesito no segmento. Quanto à economia de combustível que esse motor pode entregar, segundo os números do Inmetro, ele roda a média de 6,8 km por litro na cidade e 8,5 km em rodovias com etanol, o que não é nada tão surpreendente assim, está mais ou menos dentro de uma média do segmento, assim como o rendimento a gasolina, que aí sim pode ser até melhor do que rivais que usam só gasolina, tipo o Tiggo 8 e Territory. Os números só a gasolina do Inmetro desse carro aqui são um pouco mais interessantes do que esses dois. A gente tem 10,2 km por litro de média na cidade e pouco mais de 12 km por litro em rodovias quando ele está abastecido com gasolina. Mas no geral ele fica dentro da média esperada aqui do segmento, que é um consumo razoável, vai para um carro desse porte. E para completar essa sessão aqui dirigindo o carro, essa versão conta de série com o controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, o famoso ACC, além da frenagem autônoma de emergência e alerta de colisão, que eu já falei antes. Ele tem esse pacote aqui de assistência à condução para você. A gente só não pode considerar o Taos como um semi-autônomo tipo Corolla Cross, porque ele não tem um assistente de permanência na faixa. Mas pelo menos ele tem, além disso que eu falei, detector de ponto cego, que também ajuda aí na sua condução diária no trânsito. Além dos itens que você já viu, o Taos Highline tem sensores de luz e de chuva, sensor dianteiro de estacionamento, retrovisor interno anti-ofuscante, assistente de rampa, faróis de neblina, freio de estacionamento eletrônico, monitor de pressão dos pneus, chave presencial e partida por botão. Bom, deu para perceber depois dessa avaliação toda que o Taos tem muito mais virtudes do que vacilos, aparentemente, né? Os benefícios e vantagens que ele traz acabam compensando aí algumas falhas, algumas críticas que ele possa ter ao longo dessa avaliação. A gente pode perceber isso. Agora, mercadologicamente falando, esse segmento de SUVs médios acabou ficando bem disputado nos últimos meses, né? Talvez para o Taos ter mais espaço nesse segmento, chamar mais atenção, ele poderia ter outras opções de motores ou de tração, como o Compass e o Corolla Cross tem, né? O Corolla Cross híbrido, tem o Compass diesel, enfim, eles têm gamas mais amplas do que o Taos, que tem apenas duas versões, todas com o mesmo motor e câmbio. A gente já tem dois comparativos no canal entre o Taos, o Corolla Cross e o Compass, tanto na versão Highline quanto na versão Comfortline também. O link desses dois comparativos está aqui na descrição para você assistir e ver qual desses três SUVs que compõem a trinca principal dos SUVs médios tem o melhor custo-benefício para você. Mas antes de dar o nosso veredito sobre esse Taos Highline aqui, a gente vai ter um terceiro comparativo com ele, mas dessa vez comparando com o Caoa Chery Tiggo 8 e com o Ford Territory, que até hoje são SUVs que ainda estão à frente aí do Taos no ranking de vendas, pelo menos até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então acho que vale a pena essa comparação para você ter uma terceira opção de comparativo sobre o Taos para poder formar a sua opinião. Se você não quiser perder esse vídeo, é simples, é só você se inscrever aqui no canal, assinar as notificações também, e se você curtiu esse vídeo, deixa o like, porque é assim que você dá força para a KBB continuar trazendo vídeo toda semana para você aqui. Valeu e até a próxima!